Streets of Rage foi uma série criada pela SEGA nos anos 90 para levar o gênero beat'em up urbano para o Mega Drive. E foi uma resposta ao Final Fight da Capcom, que bombava nos fliperamas e foi por algum tempo exclusivo do Super Nintendo. Streets of Rage 1 tinha uma boa jogabilidade e gráficos agradáveis, embora os personagens fossem pequenos e tudo rodasse a 30 frames por segundo. Ele ainda possuía uma ótima trilha sonora criada por Yuzo Koshiro, tudo isso num cartucho de apenas 4 MB. A sequência, Streets of Rage 2, conseguiu superar em todos os aspectos, com gráficos muito melhores em 60 frames por segundo, personagens maiores e com uma animação muito mais fluente. A jogabilidade foi aprimorada e a trilha sonora foi ainda mais marcante, trazendo novamente uma boa conversão de músicas eletrônicas para o chip sonoro do Mega Drive. Foi esse o primeiro jogo do console a ter 16 MB de memória, e com certeza esses 16 MB foram muito bem utilizados. Streets of Rage 3 continuou trazendo ainda mais inovações, a jogabilidade ficou mais dinâmica e veloz, os gráficos alcançaram o ápice no console, com personagens melhor definidos e cenários ainda mais trabalhados. Infelizmente, a música experimental dividiu opiniões, sendo metade dela muito boa e a outra metade caótica e esquisita. E no geral, a franquia Streets of Rage marcou muito naquela época, com o segundo jogo sendo considerado um dos melhores beat'em ups de todos os tempos. Com todo esse prestígio, seria normal que outros jogos fossem lançados, e várias tentativas foram iniciadas para Sega Saturn, Dreamcast e até mesmo consoles que não eram da Sega. Infelizmente, nenhuma dessas tentativas foi para frente. No entanto, em 2018, uma boa notícia finalmente surgiu. A Dotemu anunciou a produção do quarto jogo numa parceria com a Lizard Cube, a Guard Crush Games e com licença da própria Sega. Foram 26 anos de espera desde que Streets of Rage 3 saiu para Mega Drive, mas no dia 30 de abril de 2020, Streets of Rage 4 foi lançado para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Trata-se de um jogo que continua seguindo o estilo beat'em up, porém atualiza algumas mecânicas, tem gráficos 2D mais modernos e pode ser jogado em até 4 pessoas localmente ou em dupla no modo online. São 12 fases onde os jogadores precisam derrotar os inimigos e enfrentar um chefe no final delas, assim como era nos jogos clássicos. Inicialmente, apenas 4 personagens estão disponíveis. Axel e Blaze retornam dos jogos anteriores e mantêm uma jogabilidade bem fiel ao que sempre foram, já Floyd e Sherry Hunter são totalmente novos. Floyd é aprendiz de Dr. Zan, personagem que apareceu em Streets of Rage 3. Apesar de ser um lutador grande e lento, ele tem braços biônicos capazes de puxar inimigos e atacar com eletricidade. Sherry é filha de Adam, personagem que foi jogável apenas no primeiro jogo da série. Ela é a mais rápida e não é muito forte, porém utiliza sua guitarra e poderes sonoros para atacar. E para agradar os fãs mais nostálgicos, é possível habilitar até 12 personagens em suas versões antigas e pixelizadas. Temos todas as versões dos personagens principais dos jogos anteriores. No caso, os personagens de Streets of Rage 1 podem até mesmo chamar a ajuda da polícia durante as fases, enquanto os que vieram do segundo e terceiro jogo possuem seus golpes especiais e alguns outros totalmente novos. O enredo do jogo é bastante simples e bem menos ambicioso que o jogo anterior. Após o final de Streets of Rage 3, a cidade de Woodwalk teve 10 anos de paz. Nesse tempo, Axel se aposentou, Blaze permaneceu na polícia e Adam foi para um grupo especial de investigações. Tudo corria bem até que um novo sindicato do crime surgiu, o Sindicato Y.
e aos poucos ele foi corrompendo tudo o que havia de bom na cidade. Mas, com apenas um telefonema, Blaze convenceu Axel a voltar para a cidade e investigar a atividade dos novos vilões. Juntos, eles chamaram Sherry e Floyd e foram para as ruas para bater primeiro e perguntar depois. Inicialmente, achei estranho o jogo não ter sido produzido com pixels, ainda mais após ter visto Sonic Mania, que também continuava os jogos do Sonic do Mega Drive e mantinha um estilo gráfico parecido. No entanto, o resultado final de Streets of Rage 4 é muito surpreendente. Ele possui personagens e cenários desenhados à mão, com ótima animação e que lembra até um desenho animado. Os cenários possuem vários efeitos especiais como luzes, sombras, fumaças, e os personagens ficam muito bem mesclados ao ambiente, com vários efeitos de iluminação e simulação de reflexo das cores do cenário. É muito bonito quando uma luz neon do cenário ilumina parcialmente um personagem, com tudo acontecendo em tempo real. Como se trata de um jogo 2D, esses efeitos de iluminação precisaram ser criados manualmente, pedaço por pedaço de cada fase. E o resultado é impressionante. Mesmo os personagens antigos com os sprites velhos acabaram se fundindo bem com o cenário. A trilha sonora é bastante variada e foi produzida em grande parte por Olivier de Rivière. No entanto, temos a participação dos compositores dos jogos anteriores, como Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima, e há também faixas compostas por Yoko Shimomura, Harumi Fujita, Ground Slava, entre outros. Os efeitos sonoros mesclam sons antigos e sons novos. O acerto dos golpes não tem todo aquele impacto de antigamente, mas funcionam bem. O mesmo pode ser dito para as vozes de Axel e Blaze. Axel tem uma voz muito menos marcante em seus golpes, e Blaze está falando bem fino, lembrando uma criança ou uma adolescente, o que não condiz muito com a sua idade. Curiosamente, no jogo passado ela tinha uma voz muito mais madura. Streets of Rage 4 segue o estilo dos jogos anteriores e adiciona algumas novas mecânicas. Após jogar um pouco, dá para notar que a base utilizada para a jogabilidade foi Streets of Rage 2. Apenas Sherry tem a habilidade de correr, Adam tem um dash curto para frente ou para trás, e os demais se deslocam apenas andando, diferente de Streets of Rage 3, onde todos podiam correr e rolar no chão para desviar de ataques. Além disso, os golpes eram mais rápidos e a jogabilidade como um todo era mais dinâmica. Streets of Rage 4 desacelera um pouco e diminui as opções de mobilidade. No entanto, existe uma maior possibilidade de fazer combos, permitindo acertar inimigos quando estão suspensos no ar. É possível jogar eles contra a parede ou em objetos do cenário, fazendo-os quicar de volta para aumentar ainda mais os combos. Quanto maior o combo, mais pontos são ganhos no fim da fase, garantindo um rank maior. Essa soma de pontos é utilizada para desbloquear outros personagens. Assim, acaba sendo um incentivo a mais para os jogadores usarem os combos durante as fases. Usar um ataque especial gasta um pouco da vida do personagem, mas se ele acertar alguns golpes normais em seguida, consegue recuperar essa vida. Porém, caso o inimigo acerte algum ataque nesse meio tempo, a vida é perdida em definitivo. Existem agora os especiais de estrela, que acertam em grande parte do cenário, lembrando as magias de Golden Axe, mas, apesar de serem muito bonitos, não causam grande dano, e sinceramente gostaria de saber o motivo disso. Eles acabam servindo mais para afastar os inimigos ou terminar um combo. Para ativar é necessário ter estrelas acumuladas. O jogador normalmente começa com um certo número de estrelas na fase, mas pode acabar achando outras, destruindo caixas ou latões pelo cenário. Os personagens retrô do Streets of Rage 1 não têm esse ataque, mas podem chamar o carro de polícia que acerta a tela inteira, com esse sim causando um bom dano em todos os inimigos. Enquanto os personagens estão um pouco mais lentos e com menos opções de movimento, os inimigos ganharam várias artimanhas para escapar dos jogadores. Alguns têm backdash, outros correm, alguns rolam no chão e ganham frames de invencibilidade, e agora não são apenas os ganchos do Donovan que tiram as voadoras. Acaba sendo uma questão de costume até pegar a manha de cada inimigo. Por exemplo, as meninas que atiram molotov e poções de veneno no chão são bem irritantes, pois sempre fogem, enquanto o jogador tenta chegar nelas andando devagar.
Mas a briga fica mais fácil quando se descobre que dá para segurar o item que elas atiram no ar e jogar nelas de volta. Se você era acostumado a ficar parado embaixo de inimigo caído, esperando para agarrá-lo assim que levantasse, pode ter uma boa surpresa ao ver que agora eles podem se levantar com um ataque ou desviar para o lado e ignorar os seus golpes. Os gordos Big Ben estão bem ágeis e resistentes. Você pode até conseguir desviar de suas cuspidas de fogo. Porém, acertá-los por trás enquanto eles executam esse movimento não vai cancelar o ataque deles. Ao menos, voltou a ser possível arremessá-los sem cair no chão. Mas os personagens precisam fazer um pouco de força a mais para conseguir. Os chefes também possuem várias habilidades e resistências novas. A policial Stealth, por exemplo, se desloca muito rapidamente e ainda pode chamar backup, como outros chefes ou mesmo tiros de bazuca do carro de polícia. Sim, aquela mesma que te ajudava no primeiro jogo da série. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Barban consegue ser o mais chato, por ter a sequência de voadoras onde ele fica invencível e você não pode esquivar nem defender. Apesar de parecer que são vários problemas na jogabilidade, não é bem assim. Ela é bem decente na verdade. A sensação dos golpes é boa, e como foi dito antes, conforme se joga, mais se pega as manhas das novas regras do que funciona e do que não funciona em cada inimigo. O jogo possui vários modos. No modo história podemos jogar as 12 fases e trocar de personagem entre uma e outra. E são várias dificuldades para o jogador escolher. No modo seleção de fases é possível escolher qualquer uma delas. Assim, o jogador pode tentar superar a sua própria pontuação. No modo arcade, o jogador tem um limite fixo de vidas e tem que ir do começo ao fim sem dar game over. Já o modo desafio dos chefes é onde o jogador enfrenta vários chefes na sequência, o famoso Boss Rush. Para os jogadores que quiserem se enfrentar, existe o modo batalha. São lutas que vão até 4 jogadores ao mesmo tempo, podendo formar times de número variado ou deixando cada um por si. E no modo online, dá para convidar alguém ou entrar em alguma partida de um amigo, para jogarem até 2 pessoas ao mesmo tempo. Streets of Rage 4 revive a franquia e um gênero que é bem pouco explorado hoje em dia. Ele cria novas mecânicas, novos personagens com poderes interessantes, novos inimigos e continua a história de onde ela parou no jogo anterior. Também traz um novo estilo gráfico que poderia ficar muito bem num novo jogo dos Simpsons, Tartaruga Ninja, Double Dragon, entre outros. Depois de Sonic Mania, Wonder Boy e Mega Man 11, pode-se dizer que estamos tendo uma boa leva de jogos antigos que estão sendo refeitos respeitando o que eles eram no passado, mas com vários upgrades gráficos. Há muito para se jogar e aprender em Streets of Rage 4. Acredito que, quanto mais se aprende as novas mecânicas, melhor o jogo funciona. Assim, daqui a um tempo, teremos uma real ideia do quanto o jogo se superou ou superou os jogos anteriores. Talvez o maior problema de Streets of Rage 4 sejam as restrições na jogabilidade. Fica a impressão que os produtores tiveram medo de fazer algo incerto e acabaram apostando no seguro ao se basearem fortemente em Streets of Rage 2. Eles acabaram evitando tudo que surgiu em Streets of Rage 3, já que foi uma sequência que não agradou a todos. O ruim disso é que, apesar de deixarem de fora as coisas ruins do Streets of Rage 3, eles também deixaram de fora as coisas boas. Era meio impensável que o quarto jogo da série viesse sem a opção de corrida para todos os personagens, ainda mais por ter sido um movimento que caiu tão bem no terceiro jogo, influenciando até mesmo jogos que vieram depois como Final Fight 3. É estranho perceber que os personagens retrô de Streets of Rage 3 presentes sejam mais ágeis que os personagens padrão. Do segundo para o terceiro jogo, é evidente que tentaram melhorar a jogabilidade, expandir e acrescentar novidades. Mas do terceiro para o quarto, fica a impressão de que, ao invés de seguirem melhorando e expandindo, eles preferiram substituir as mecânicas. Por isso existe essa sensação de que tem coisa faltando. Esse problema de terem ignorado Streets of Rage 3 fica ainda mais evidente quando se ativa o modo para ouvir músicas retrô, que substitui as músicas do jogo, pois no meio dessa trilha retrô só existem músicas dos 2 primeiros jogos. E não é verdade que o terceiro jogo tem uma trilha sonora completamente ruim. Dá pra dizer que metade dela realmente é ruim,
mas a outra metade é muito boa. Nessa trilha retrô, tem até música vindo das versões de Master System dos dois primeiros jogos, o que não faz sentido, pois elas são versões pioradas das músicas do Mega, e acabamos tendo músicas repetidas, com duas versões para cada uma. Embora algumas faixas retrô tenham se encaixado bem em algumas fases, outras não fazem muito sentido. Por exemplo, ao enfrentar a Stell na fase do trem, toca a música da fábrica de Streets of Rage 2, uma música que não tem o menor clima de luta contra chefe. Fora que temos até mesmo a música dos créditos, que é bem calma, tocando em uma fase comum. Seria legal se o jogo tivesse uma opção de jukebox, para poder trocar as músicas no menu de pause, ou colocar um botão para avançar as músicas em tempo real. Pude testar o jogo na versão Steam, Game Pass no PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. O que deu para notar é que a versão Steam é a original, e as outras são ports feitos pela Glitchworks. É interessante notar que a versão Game Pass possui algumas diferenças em relação às outras, como a tradução dos nomes dos modos de jogo. Na tela de aperte um botão para começar, o som que se ouve é de um soco com eco. Porém, nas outras versões, se escuta aquele som metálico de quando se selecionava algo nos jogos do Mega Drive. Quando o inimigo te acerta um golpe e impede que você recupere vida ao usar um especial, o som também é diferente nessa versão. Escuta-se o barulho de time over dos jogos antigos. Esse barulho podia ser escutado também nas versões beta do jogo. Blaze possui também duas vozes que se intercalam quando ela usa o ataque Rishou Souzan. Nas demais versões, ela tem apenas uma voz. No entanto, a Lizard Cube nos passou a informação pelo Twitter que o jogo no Game Pass realmente está uma versão atrás das demais. O patch já foi feito, porém estão aguardando a aprovação da Microsoft. Mas na situação atual que nós estamos passando, essas aprovações estão demorando um pouco mais para saírem. Então, é questão de tempo para que a versão Game Pass esteja igual às outras. Streets of Rage 4 é um jogo que entende bem o legado da franquia. Ele poderia sim ter aproveitado melhor as boas ideias de Streets of Rage 3, mas mesmo assim consegue criar coisas novas e manter o gameplay interessante. Espero que ele faça sucesso e influencie a volta de outros clássicos de beat'em up. Infelizmente, com o mundo polarizado para qualquer assunto dos dias de hoje, até Streets of Rage está sofrendo com isso. Nos grupos retrô das redes sociais, criou-se uma briga besta entre fãs de Streets of Rage 4 e Streets of Rage Remake, já que esse segundo tem uma jogabilidade mais dinâmica e conseguiu mesclar de uma forma melhor o que havia de bom nos três jogos clássicos. Mas claro, isso não significa que Streets of Rage 4 seja um jogo ruim. Ambos os jogos têm seus méritos e seus problemas. Não há motivo para não poder ver o que há de bom em cada jogo, aceitar que ambos têm seus problemas e curtir os dois ao mesmo tempo. Por mais que Streets of Rage 4 seja um jogo oficial e o remake seja um fangame, não existe nenhum tipo de restrição que impeça as pessoas de comparar um jogo com o outro. Não existe um regulamento para isso. Por isso, cada um é livre para gostar do que quiser, comparar o que quiser e jogar o que quiser. Não é mesmo? Mas enfim, o que interessa agora é ligar o Streets of Rage 4, chamar um amigo e descer a porrada nos capangas do Sindicato Y.